Ei, garoto ou garota, concentre-se. Esse vídeo conterá spoilers. Se você é fraco para spoilers, você não está pronto. Apareça mais tarde. Você foi avisado. A jornada já vai começar. Saudações internet, meu nome é Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o fantasma de Esparta e como ser um bom pai e não ser um mau pai. Você sempre será um monstro. Eu sei, mas não sou mais o seu monstro. Primeiramente, antes de o pessoal começar a ficar bolado, começar a dar hate no vídeo, meu Deus, né, God of War 4, eu sei que não é God of War 4. É melhor colocar God of War 4 no título porque fica mais fácil as pessoas entenderem do que se trata, tá? É só isso. O primeiro God of War, ele foi lançado em 2005, 13 anos atrás. Muita gente que eu conheço que jogou God of War, hoje em dia é pai, né? São pais hoje, são mães, pessoas que jogaram quando eram adolescentes e hoje em dia já têm suas famílias. Então, já que o jogo foi lançado, inclusive vai ter um pouco de spoiler, se você é sensível a spoiler, vê o vídeo depois, joga o jogo, assiste o jogo, depois você volta para assistir o vídeo. Quais os maus exemplos que nós podemos tirar de Kratos? Quais os bons exemplos que nós podemos tirar dele? E o que a Bíblia tem a dizer sobre como ser um bom pai? Primeiramente, vamos falar da paciência, coisa que o Kratos, no início do jogo, não tem nem um pouco com o filho dele. Toda hora tá brigando com o moleque, toda hora tá lá, só falta dar um pescotapa no moleque, só falta já grita com o moleque, fala que o moleque não tá pronto. Bom, será que você é um pai assim? Será que você se identifica um pouco com o Kratos que fala, sai daqui, não quero ouvir sua voz? Inclusive até fala isso no jogo, não quero ouvir sua voz. Mas você não consegue. E você, Atreus, não está pronto. Eu entendo que no universo de God of War, ser ríspido, ser severo, faz parte daquela cultura, faz parte daquele ambiente, daquela época que aquilo ali é colocado, a história é feita. Assim como o vídeo do Thanos, se você não viu, veja, tá aqui em cima aqui pra você clicar. Não é uma crítica ao jogo. Eu tô pegando coisas que acontecem no jogo, tô nem criticando o Kratos, cara. Tô pegando coisas que acontecem no jogo. Você, como cristão que jogou ou que gostou, tem a tirar pra sua vida como pai, pra ser um pai melhor ou pra ser um filho melhor. Eu sei que às vezes é um pouco difícil lidar com criança, né? Eu sei que às vezes a criança tira do sério, faz aquela pirraça, faz aquela situação que você não sabe como resolve. Mas isso não é pretexto pra você perder totalmente a paciência e fazer tanto escândalo quanto a criança tá fazendo. O que está fazendo? Agora ficou alerta! Só atire! Só atire quando eu disser para atirar. Você é ignorante, cavalo! A Bíblia fala da paciência como um fruto do Espírito, que deve ser produzido por todos os cristãos. Eu entendo realmente que não é do dia pra noite que você aprende a ter paciência. Você não foi dormir, acordou e aí você tá com toda a paciência do mundo. A paciência é construída através da sua vivência com Deus, da sua experiência como cristão, até da sua experiência como pai. Às vezes, quando você é pai de primeira viagem, você acaba cometendo alguns erros, você acaba não tendo tanta paciência, que talvez com o segundo você acaba corrigindo. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ser um pai perfeito. Eu estou dizendo que você tem que ser um pai que busca acertar, pelo menos. E não simplesmente deixar porque não importa. Colossenses 1:11 diz que nós devemos ser fortalecidos, segundo a força da glória e toda a paciência e toda a alegria de Deus. Enquanto Tiago, capítulo 1, do versículo 3 ao 4, nos incentiva a passar pelas provações com bom ânimo e com paciência. Faça da pirraça do seu filho uma forma de aperfeiçoar a educação que você dá para ele. A educação que você dá até para si mesmo, a sua autodisciplina. Use os erros às vezes que ele comete, as falhas que ele tem, uma criança, né, que faz pirraça, faz escândalo, usa isso para aprender a ser um pai melhor, para aprender a lidar com aquilo ali, aprender a resolver
Aprender a punir, mas punir justamente, não punir simplesmente porque você está com raiva daquela situação, porque você quer descontar no seu filho. Você tem que punir porque ele fez algo errado. Você não tem que punir porque você está com raiva dele. Uma das coisas que a gente vê no personagem do Kratos, né? Muita gente vai encher o saco porque eu falo Kratos, só que não tem nenhum problema falar Kratos porque é Kratos realmente. Kratos é só a palavra que usou no inglês, não faz diferença nenhuma isso. O defeito dele é que ele muitas vezes despreza e subestima o filho. Uma das frases que Kratos mais diz é: E você, Atreus, não está pronto. ele vive dizendo isso até a primeira metade do jogo. Depois da segunda metade, ele começa a acreditar no filho dele. Mas na primeira metade, ele sempre desacredita do que o filho dele pode fazer. Será que você tem feito isso? Será que você muitas vezes tem desacreditado do potencial do seu filho? Ah, ele não consegue passar na escola porque ele não tem a capacidade. Ah, ele não consegue fazer isso porque ele não foi preparado para isso. Será que na sua cabeça o seu filho sempre não está pronto? Ou será que você sempre nasceu sabendo? Você aprendeu tudo? Você nasceu sabendo de tudo? Com certeza, talvez o seu filho tenha uma dificuldade que você não tem. Mas sem dúvida, ele tem uma qualidade que você não tem. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui, a Bíblia fala da responsabilidade de cuidar do seu filho, de admoestar seu filho, de ensinar ele num caminho que seja direito. E não simplesmente resolver puni-lo ou ser indiferente ao que ele é, porque ele é um ser humano assim como você. Esse versículo tem dois aspectos, aspecto positivo e aspecto negativo. O aspecto negativo fala que os pais não devem fomentar a ira dos seus filhos. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, nesse texto, se você for ler o contexto, você também vai entender, ele dá a impressão de que realmente ele vê o potencial dos pais de irritarem os filhos. Então, não irrite seu filho, não provoque ira ao seu filho do nada. Isso eu não estou querendo dizer que você não tem que colocar seu filho de castigo ou dar uma palmada nele, realmente tem que dar. O ira nesse sentido não é irritar seu filho, deixar ele com raiva, mas é irritar ele por motivo nenhum. É simplesmente irritar ele. É simplesmente não ter paciência com ele. Isso serve simplesmente para encher o seu filho de rancor. Existe uma parte do jogo que Kratos entra em um lugar lá que ele começa a ver o passado, começa a ter algumas visões. A mãe dele morreu no início do jogo. Você vê o filho dele orando, né, fazendo algum tipo de oração ou conversando mentalmente com a mãe dele. Você tem que voltar. Me deixou sozinho aqui. Atreus? Sozinho com ele. Ele sempre se vai. Ele nunca tá aqui. Ele não me quer. E nunca vai me querer. Eu não o conheço e ele não me conhece. Nem parece querer. Eu sou forte. Sou esperto. Não sou o que ele pensa. Eu sei das coisas. Ele não fala comigo. Não me ensina nada. Devia ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. Não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Será que o seu filho acha isso também? Será que o seu filho acha que você não acredita nele? Já parou para pensar nisso? O aspecto positivo está tratando da admoestação. Para que você não irrite seu filho, eduque-o. É o que simplesmente Paulo está falando. Para você não ter um filho responsável, para você não ter um filho com problemas e para você não criar os problemas no seu filho, que muitas vezes os problemas dos filhos são projeções do que os pais são, os erros dos pais, você eduque ele, admoeste ele no caminho de Deus e não na sua sabedoria ou na inteligência que você acha que você tem. A palavra admoestação, ela carrega consigo o significado de colocar na mente da criança. É lembrar o seu filho das faltas que ele tem de forma construtiva. O objetivo da educação não é punir o filho. O objetivo da educação é fazer o seu filho seguir o caminho dele. Vê que ele está indo para um caminho errado, você puxa e fala, não pode, vem para cá. E dê as devidas consequências que tiverem que ser dadas. É você ensinar. Tudo tem que ter um objetivo didático. Porque punição por punição não muda nada. Porém, uma das coisas que Kratos acerta muito no Atreus é a disciplina. Ele fica o jogo inteiro falando, não, você tem que se disciplinar, olha, um guerreiro não faz isso, um guerreiro faz aquilo, você não pode ter essa atitude, você tem que honrar sua mãe, você tem que fazer isso. Não interessa, prepare-se! Tudo bem. Ótimo, temos que continuar. Atreus, concentre-se, você consegue! Bom garoto! Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso! Fraco, de novo. De novo. Para! De novo. Todos os defeitos que ele tenha, ele tenta colocar no seu filho a disciplina, porque naquela mitologia, na história, né, eles são deuses, né, são semideuses.
E o Kratos, ele tem que ensinar para o filho dele os valores, para que ele não seja seja o deus que o Kratos era, porque o Kratos não era nada, o Kratos era o vilão do jogo também. Era todo mundo vilão na história de God of War. Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, garoto. Isso nos torna um alvo. De hoje até o fim dos tempos estará marcado. Eu te ensino a matar, sim, mas para se defender. Nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Matar um deus tem consequências. A criança, ela tem que ser instruída, ela tem que ser disciplinada, tem que ser ensinada, tem que ser construída para ela se tornar um adulto melhor. Porque no futuro ela terá responsabilidades e você não sabe qual responsabilidade ele vai ter. O Kratos até sabe, porque ele sabe que o filho dele vai ser uma divindade. Então ele precisa ensinar o moleque a ser uma divindade boa, a praticar o bem, a agir com justiça. E não simplesmente se encher de orgulho e achar que é o melhor de todos, cometer os erros que o Kratos fez e que os outros deuses da mitologia grega fizeram também. O elemento moral, o elemento espiritual que você coloca no seu filho é tão importante quanto o elemento intelectual. Não adianta nada você ensinar tabuada para o seu filho se você não é capaz de ensinar as noções básicas do que é ser cristão. Se você não sabe ensinar caridade para o seu filho. Se você não sabe ensinar que ele tem que andar direito. Se você não sabe ensinar que ele tem que ser honesto. Do que adianta ele saber tudo de matemática, tudo de português, se você como pai e você como cristão, a sua principal obrigação seria educar o seu filho nos caminhos de Deus, você não faz. Não adianta você pegar e colocar o seu filhinho de 2 anos para assistir Peppa Pig, ele vai crescer uma criança que não tem interesse nenhum pelas coisas de Deus. Porque você está colocando distração para ele. Você está colocando uma coisinha simplesmente porque você quer ver tua série, fazer tua comida, ou dormir em paz, não quer que ele chore. Ao invés de você investir na educação espiritual do seu filho, você prefere colocar um desenho que não oferece nada para ele e que ele vai ficar lá babando, olhando aquilo ali e não aprendendo nada. Para um dia ser um cristão também que não entende nada. Vamos agora analisar a palavra irritar, né? Provocar. Uma coisa que o Kratos não faz durante o jogo. Ele tem todos os erros que ele tem. Provocar o Atreus, ficar enchendo o saco dele, ficar de implicância com ele. De maneira nenhuma, o Kratos ele vai no objetivo, não tem meia palavra. O Kratos, inclusive, até fala pouco durante o jogo. O Atreus fala muito mais do que ele, sempre perguntando, sempre falando. O que você pode fazer para não ficar provocando seu filho? Tem pai que fica enchendo o saco. O que você pode fazer para não encher o saco? Significaria irritar, exasperar, mostrar de forma errada, né? Incitar, etc. Isso resulta de um espírito totalmente errado que você está colocando no seu filho. Você está tentando ser apenas severo, está sendo totalmente irresponsável e transformando o seu filho talvez um dia uma pessoa como você. E você não deve fazer. Sabe quando o seu filho pede uma coisa pra você e não tem motivo nenhum pra você não dar e você fala não? Pai, às vezes tem realmente motivo, não tô falando que você tem que dar tudo, não tem que dar não. Você não quer uma criança mimada. Mas sabe quando a criança pede uma coisa e você simplesmente não faz porque às vezes você não tá com vontade? Você tá provocando? Você está simplesmente murchando o amor, o afeto, o respeito que ele tem por você. Você, pai e mãe, vocês dois são a imagem de Deus pro seu filho. Você já notou que pessoas revoltadas, que têm uma família abusiva, geralmente têm uma relação não muito boa com Deus, não gostam de Deus, são ateus? Já notou isso? Se você for um pai bom, se você transmitir o Evangelho, transmitir Jesus para o seu filho vai querer transmitir Jesus também. Se você transmitir severidade para o seu filho, transmitir responsabilidade para o seu filho, ele vai transmitir severidade e responsabilidade para alguém assim que ele puder, se não for você. Martim Lutero já dizia: deixa a maçã ao lado da vara e dê ao seu filho quando fizer o certo. Em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16 ao 17, nós temos o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem ou mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia, ela te dá a receita de como ser um pai eficiente. A Bíblia te dá a receita de como fazer o que é certo. Siga a Escritura, siga o que ela diz para você. E você vai ser um pai melhor. Eu sei que Kratos não é um personagem cristão
Nem queria que fosse, não teria graça se ele fosse assim. A graça é a história ser como ela é. E eu não estou criticando o personagem por isso. A abordagem aqui é saber se você é um pai cristão ou se você é um pai Kratos. Mesmo que o Kratos tenha as suas qualidades. O que nós podemos tirar do personagem então? A melhor qualidade do Kratos como pai é a disciplina, como eu falei. Ele ensina o seu filho da forma que ele tem que ser ensinado. Ele ensina o caminho para o seu filho e não desvia desse caminho. Seja, pelo menos nesse aspecto, como Kratos, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar e não desvie desse caminho, não saia desse caminho. Não dê mau exemplo, não seja um irresponsável, dê bom exemplo para ele. Mostre que aquilo que você ensina para ele, você também vive. Porque quando o Kratos ensinava disciplina para o garoto, ele também estava tendo disciplina. Ele, ao mesmo tempo que às vezes falava que o garoto não estava pronto, ele sempre falava: fique atento, fique atento, fique atento. Ensine ao seu filho a ficar atento ao que Deus é, a ficar atento às coisas do mundo. Porque se você não ensinar para ele qual é o caminho da verdade, alguém vai ensinar o caminho para ele. Eu não tenho dúvida nenhuma, talvez não seja o caminho da verdade. É isso. Valeu. Boy, everything is different, boy. This way, boy. Slow down, boy. Boy. Boy, look at me. Look at me, boy. Boy. Inside, boy. Boy. Slow down, boy. 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 Eu tenho sem dúvida. E eu não tenho dúvida nenhuma. Só bater de pau e começar. Bom pai e não ser um mau pai. Relativos no bom pai. Come, boy. Boy. Wait, boy. Steady, boy. Boy took the path, so we all know. Boy.